148. Reliazewitz capítulo 1003. Novo Progresso. Autor: Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Por que você está tão sério? Nightingale abriu um sorriso. Vou acreditar em qualquer coisa que você disser, mas você deveria me dar um tempo para absorver as informações. Ninguém acreditaria que essa coisinha minúscula pode dizimar milhares de demônios, especialmente quando viram a substância real extraída por Lucia. Quero? Roland acariciou suas bochechas. Talvez ele tenha ficado nervoso ao perceber que essa era uma corrida contra o tempo que determinaria a própria sobrevivência da humanidade. Mas você está certo. Mal consigo acreditar em algo até ver com meus próprios olhos. Roland se virou e segurou o pequeno fragmento de pedra na mão. Esse seria o ponto de partida para aproveitar o poder do átomo, urânio purificado. Era difícil convencer as pessoas de que a pequena pedra poderia produzir algo tão glorioso quanto o Sol. A superfície prateada branca da amostra de urânio havia perdido seu brilho devido à oxidação. Parecia fria ao toque e não parecia ter nada a ver com o calor ou Sol. Mas Roland sabia que isso traria resultados incríveis nas condições certas. Para coletar urânio, Lucia e Spear passaram quase uma semana na mina North Slope extraindo urânio do granito triturado. Por causa disso, a condessa reclamou bastante. Ela achava inadequado submeter uma dama a um trabalho de parto tão pesado. Como compensação, ela tomou 5 aprendizes da prefeitura de Neverwinter para a prefeitura de sua própria região. E no fim, eles só conseguiram esse pedacinho. Comparado às amostras originais, essa peça metálica do tamanho de um polegar tinha pureza superior a 90% e consistia em 2 camadas. Uma camada era urânio-235 e a outra urânio-238, em uma proporção de 1:99. Essa também era a proporção comum na natureza. Em outras palavras, o urânio na superfície da pedra, por mais fino que fosse, poderia ser usado para produzir uma arma. Como elemento estável, tanto o urânio-238 quanto o urânio-235 tinham meia-vida de 10 bilhões de anos. O urânio-238 era um isótopo predominante, mas tinha pouco uso prático, enquanto o urânio-235 podia ser usado para criar armas nucleares. Devido à sua extrema baixa radioatividade, as partículas alfa emitidas pelos radionuclídeos de urânio durante sua decomposição só podiam viajar algumas dezenas de microns, nem mesmo o suficiente para penetrar a pele de uma pessoa. Portanto, a pedra não causaria envenenamento por radiação mesmo que fosse segurada na mão. Mas isso não significava que urânio com alta concentração fosse absolutamente seguro. As partículas alfa produzidas durante o decaimento eram altamente tóxicas. Uma vez que entravam no corpo por meio de alimentos contaminados, podia ser desastroso. Por isso, Roland pediu a Soraya que cobrisse o fragmento de pedra com uma película transparente, não apenas para evitar que oxidasse mais, mas também para proteger as pessoas da radiação. Roland tinha sentimentos mistos sobre a pedra em sua mão. Urânio, que continha tanto potencial de energia, jazia inocentemente em sua mão, parecendo quase diferente do ferro. Não é à toa que Paz e as outras bruxas não acreditassem nele. Agora que havia chegado até ali, a próxima coisa que precisava fazer era coletar as matérias-primas para o projeto Radiação Resplandecente. A descoberta de urânio de baixa pureza por Azima através de uma amostra de alta pureza mostrou a Roland que ele poderia usar a amostra atual para encontrar mais minas de urânio. Embora Roland pudesse pedir a Lucia que extraísse urânio em local de mineração e assim obter urânio-235 o suficiente, tal arranjo sabotaria seu plano inicial de conduzir múltiplos projetos simultaneamente. Porque Lucia também desempenhou um papel insubstituível na indústria de fundição. Além disso, era impossível produzir uma bomba atômica apenas com urânio. Para criar armas atômicas, Roland teve que utilizar um elemento muito raro que geralmente era encontrado com urânio, mas em quantidades muito menores. Portanto, mesmo que Lucia pudesse ajudá-lo a extrair urânio, ele ainda precisava de uma grande quantidade do minério bruto antes de poder construir uma bomba. Para isso, Azima era a chave. Roland colocou o pequeno pedaço de urânio de volta em uma caixa e trancou em uma gaveta. Então ele tirou o esboço inacabado de um motor de combustão interna da pilha de documentos em sua mesa e o espalhou. Ao contrário da maioria dos moradores de Neverwinter, que geralmente iam dormir cedo em uma noite de inverno nevada, Roland ainda tinha muito trabalho a fazer. Vai ficar acordado até a tarde de novo? Nightingale perguntou, inclinando a cabeça. Roland se espreguiçou e então pegou uma pena.
Estamos marchando pelo caminho da vitória. Se você quer que seu nome seja passado pela história, tem que fazer pelo menos alguns pequenos sacrifícios, certo? Sério? Mas você parece um pouco relutante. Ai. Você não acredita no que estou dizendo? Sim, mas você também me pediu para detectar mentiras com minha habilidade. Nightingale retrucou, com a língua de fora. Ah, bem. Então vou dizer que estou muito disposto a fazer isso acontecer. Você está feliz agora? Roland respondeu resignado. Não quero perder para os demônios ou para a chamada vontade divina. Ótimo, agora você está dizendo a verdade. Vou preparar uma xícara de chá quente e alguns lanches. Nightingale sorriu. Vou pedir para a equipe da cozinha preparar churrasco apimentado, cogumelos suculentos, camarões fritos temperados com sal e pimenta, e chá aos drinks. Que tal? Ei, você só está pedindo o que quer, não está? Pensou Roland. Roland balançou a cabeça, totalmente sem palavras. Peço o que quiser. Como desejar, Vossa Majestade, disse Nightingale com malícia. No dia seguinte, Azima levou o fragmento de urânio de alta pureza consigo e partiu. Enquanto isso, Roland recebeu uma boa notícia da prefeitura. O Ministério da Construção e o Ministério da Indústria concluíram a construção da torre de fracionamento e para mostrar a importância do projeto, Roland participou pessoalmente da cerimônia de inauguração. A torre ficava às margens do rio Redwater, na zona industrial de Neverwinter. Com quase 25 metros de altura, a torre incorporou muitos conceitos e tecnologias novas. Dividida em várias seções, a torre separava óleos e líquidos com diferentes pontos de ebulição. Depois que Anna cuidou da soldagem, os químicos puderam controlar com mais precisão o processo de fracionamento. Embora uma caldeira simples fosse suficiente para separar óleos, a qualidade dos produtos finais obtidos por métodos tão rudimentares estava longe de ser satisfatória. Isso lembrou Roland de um livro de geologia que ele tinha lido quando criança. O livro fez acreditar que seu país estava sediado sobre uma enorme fortuna em metais e recursos minerais, mas depois de crescer, ele percebeu que muitos desses minerais eram apenas matérias-primas com baixa taxa de pureza. Assim como a aparência física das pessoas, os minerais variavam. A diferença entre minerais de baixa e alta qualidade era enorme. Minerais de baixa qualidade exigiam muito trabalho antes de poderem ser usados. O mesmo valia para os óleos. Óleos não tratados que tinham impurezas como ceras, enxofre ou sais minerais eram tão espessos quanto lama e, portanto, inutilizáveis. Eles precisavam refinar para que se tornassem úteis. Alguns óleos, como os dos campos petrolíferos em Bornéu, eram mais puros que a maioria e podiam ser usados diretamente como combustível. O rio Blackwater, que se estendia por quase metade da região mais ao sul, pertencia a essa última categoria. Depois que Roland soube que havia brotos no deserto, ele começou a prestar atenção especial àquela área. Aconteceu que o óleo coletado em Endless-Cap era de qualidade relativamente alta. Embora não comparável ao petróleo refinado de seu mundo original, após fracionamento básico, o óleo atendia às necessidades atuais de Roland. O verdadeiro avanço foi a melhoria contínua da infraestrutura industrial de Neverwinter. Reliazewit capítulo 1004. O mundo em seus olhos. A zona de fundição era a mais industrializada de Neverwinter. Todo o processo de produção, desde o transporte até o fornecimento de matérias-primas nas fundições, era movido por motores a vapor. A planta processava uma grande quantidade de petróleo bruto e carvão todos os dias. Ele ocupava uma enorme área retangular, com o porto e um pátio de armazenamento de carvão no lado norte do rio Redwater. Várias esteiras transportadoras, acionadas por motores a vapor, alimentavam continuamente a sala de caldeiras com carvão. As linhas pretas paralelas nas esteiras transportadoras exibiam um contraste marcante com o pavimento de concreto cinza. A outra extremidade da instalação foi projetada para armazenar e processar o petróleo bruto de Shallow Beach. A construção dos depósitos de armazenamento de óleo no lado oeste do fracionador estava agora pela metade. Completamente diferente do design dos prédios residenciais do outro lado do rio, os armazéns estavam alinhados como fortalezas inexpugnáveis, mas pareciam surpreendentemente atraentes. Apesar de seu exterior simples, os armazéns foram equipados com equipamentos e projetos avançados, como válvulas de descompressão, janelas de inspeção, tubos de transporte, dispositivos antiestáticos, etc. Como as equipes de construção adquiriram muita experiência com a construção da planta química, todo o processo de construção ocorreu muito bem.
Roland ficou extremamente satisfeito que o Ministério da Construção e o Ministério da Indústria haviam feito todo o trabalho de projeto. Tudo o que ele fez foi a revisão final e aprovação. Nem é preciso dizer que a equipe desses dois ministérios aprendeu muito com os projetos anteriores de mineração e fornos. Eles aparentemente aplicaram o que aprenderam nesse novo projeto. Como a Roland ainda não havia estabelecido um conjunto de padrões industriais, os trabalhadores precisavam confirmar os parâmetros de cada máquina ou peça individual antes de serem enviadas para a fábrica para fabricação. Isso mostrou que os trabalhadores já haviam desenvolvido habilidades de leitura e escrita e aprendido o básico da engenharia. Caso contrário, seria difícil para os dois departamentos se comunicarem de forma eficaz. 2 anos após sua implementação, este foi o primeiro grande sucesso a demonstrar a eficácia da educação universal obrigatória de Roland. À medida que a temperatura da caldeira aumentava, óleo vaporizado fluía para a torre de fracionamento e derretia a neve que nela se agarrava. O vento havia parado de uivar, mas a neve ainda persistia. Mesmo assim, os espectadores contemplavam essa bela torre de metal sem piscar. Sua respiração se misturava ao ar frio e se misturava ao vapor sendo expelido de todos os tipos de máquinas na praça, aquecendo o ar frio do inverno. Tão linda, murmurou Edith enquanto estava na ponte de aço. A zona de fundição ficava a alguns quilômetros da ponte, então havia menos espectadores ali, apenas alguns transeuntes ocasionais. Todos corriam para a torre alta para testemunhar a nova maravilha e conhecer o rei. No entanto, quase todos diminuíram o passo ao passar pela pérola da região norte e pela garota ao lado dela. Aparentemente, as duas mulheres na neve chamaram muita atenção. Isso não é só uma chaminé? Qual é a beleza disso? Cole resmungou em silêncio. Se você queria ver, por que não foi com o pessoal da prefeitura? Sir Barrow reservou um lugar para você e sua majestade. Embora a ponte ficasse em um ponto alto da cidade, oferecendo uma vista ampla, estava longe demais para que pudessem olhar de perto. Como todos os oficiais da prefeitura iam ver a torre, teria sido uma oportunidade perfeita para fazer networking com os colegas de trabalho de Edith. Basicamente, o objetivo desse evento era se conectar com as pessoas, em vez de apreciar a magnificência da torre. Assim como um banquete de primeira classe, os nobres não se importavam tanto com a comida, mas com quem jantavam. Como diplomata experiente, Edith deveria conhecer o truque melhor do que qualquer outro. Ela prometeu ajudar Cole a construir sua relação com outros oficiais da prefeitura, mas acabara de deixar escapar uma oportunidade tão excelente. Às vezes, Cole sentia que tinha muita dificuldade em entender o pensamento da irmã. Mas ao ver Edith franzir os lábios, Cole sensatamente se calou. Por sua causa, meu querido irmãozinho. Edith brincou em voz baixa. Você realmente quer aparecer na frente de todos os outros oficiais com essa roupa? Espera, você me fez usar isso. Não era um grande problema se vestir como uma garota em casa, mas Cole não esperava que fosse obrigado a usar roupas femininas do lado de fora. Se alguns amigos o vissem vestido de boneca, ele provavelmente pularia da ponte. Ai de mim. Cole só podia se culpar. Um dia, quando estava experimentando as roupas de Edith, sua irmã o flagrou. Temendo que Edith contasse seu pequeno segredo para outra pessoa, Cole não teve escolha a não ser obedecer. Quando Cole estava prestes a isso, alguém assobiou atrás dele. Com o rosto corado, ele abaixou a cabeça instantaneamente. Bem, essa não é a forma certa de lidar com esse tipo de situação. Edith agarrou Cole pelo queixo, forçando o irmão a levantar a cabeça. Em seguida, Cole viu a pérola da região norte varrer o olhar sobre o estranho com a condescendência e indiferença de uma aristocrata desinteressada. Foi um olhar que congelou a pessoa até os ossos. Cole estremeceu diante do olhar gelado da irmã. O estranho cambaleou para trás. Sem dizer uma palavra, ele saiu correndo e desapareceu do campo de visão deles. Entendeu? Ed deu de ombros. Isso também é um teste para você. Se eu estivesse usando minha roupa de sempre, não teria tanta dificuldade. Cole murmurou baixinho. Mas haverá muitas coisas que você vai encontrar no futuro, algumas que talvez não goste, mas que não consiga impedir de acontecer. A única coisa que você pode fazer é aceitá-los e aprender a controlá-los. Edith fez uma pausa por um momento e então continuou. Você acha que eu realmente queria receber o Timothy quando ele levou seu exército direto para a região norte? Cada moeda tem dois lados. A chave está em como você enxerga isso. Além disso, aposto que você gosta das roupas que está usando, senão não teria experimentado minhas roupas. Estou certo? Cole ficou tenso.
Edith sempre conseguia justificar seu comportamento como se fosse algo normal. Ele sabia que não teria chance se tentasse discutir com a irmã, então ficou em silêncio. Mas ele nunca admitiria a última declaração dela. Então, lembrou que Edith ficou impressionada com a beleza da torre. Seria porque ela via de outro ângulo. Colin então expressou sua dúvida, e viu claramente um rubor rosado nas bochechas de Edith. Você ainda lembra como é a cidade da noite eterna no inverno? Edith perguntou. Colin pensou por um tempo e logo se lembrou das lareiras quentes, das cervejas e dos banquetes durante o inverno na cidade de Everneat, todos associados a atividades internas. Após um longo silêncio, Colin respondeu hesitante, talvez. Meio quieto. Está um silêncio absoluto, como se a terra estivesse congelada. Edith olhou para a torre alta distante. Sempre achei que era assim que o inverno deveria ser, mas na verdade não é verdade. Edith soltou um suspiro que imediatamente se formou no ar. O que você está vendo agora? A terra está respirando, e o vapor prova que esta cidade está viva. Eu não muito. Entende? Isso mostra que a natureza pode ser alterada. A pérola da região norte enfatizava cada palavra. Os seres humanos não precisam necessariamente seguir as regras da natureza. Fomos constantemente dominados pela natureza porque somos fracos. Quando ficarmos mais fortes, podemos mudar o mundo. Não é um poder tão lindo? Mas Colin viu algo ainda mais bonito. A dama que irradiava confiança enquanto falava. Seus cabelos azuis ondulavam nas rajadas de neve, mais deslumbrantes do que qualquer outra coisa no mundo. O tom rosado que se espalhava pelas bochechas suavizava o contorno do rosto, deixando ainda mais deslumbrante. Colin teve um desejo repentino de enxergar através dos olhos da irmã. Ele queria saber como era o mundo para Edith Cant. Está saindo o óleo. A multidão perto da torre primeiro começou a aplaudir. O que está acontecendo? Alguém disse que é óleo. Óleo de cozinha? Besteira. O carvão é processado aqui, não banha. Quem liga para o que é? Tudo o que Sua Majestade fizer é brilhante. Então podemos comemorar agora. Sim, viva o rei! Viva o rei! Logo mais e mais pessoas começaram a aplaudir, mesmo que muitos não soubessem para que servia a torre de fracionamento, entendiam que o rei estava feliz. A onda de aplausos se espalhou por toda a zona de fundição. Em poucos minutos, a multidão ficou exuberante. Os aplausos do povo pareciam dar um pouco de cor à rotina monótona do dia a dia nos deprimentes meses dos demônios. Observando fios de fumaça preta e branca subindo pela margem do rio e a torre metálica subindo pela neve e névoa, Roland sentiu seu coração se encher de orgulho. Se a fumaça densa acima da North Slope Mountain representava o sucesso da primeira revolução industrial, então a fumaça produzida por essa torre anunciava uma nova era. Heleazwit capítulo 1005, uma carta do deserto a Tim. Quando Lorgar saiu da cama quente, sentiu uma dor surda e latejante em ambos os lados da cabeça. Ela estalou os lábios, ainda conseguindo sentir o sabor remanescente do licor de morango entre os dentes. Parece que estou de ressaca de novo. Ah! Um gemido quase inaudível escapou de seus lábios. Lorgar estava assim desde que ela voltou da guerra. Ela culpava o chefe, Roland Wimbledon, por todo o seu sofrimento. Todas as bruxas que participaram da guerra foram bem recompensadas por seus serviços. Alguns receberam dezenas de dólares, enquanto outros receberam mais de $100. Lorgar recebeu uma remuneração de $35, o que equivalia a cerca de 100 royals de ouro. Era comum recompensar soldados e guerreiros após uma guerra. Guerreiros Mojin estavam dispostos a apostar suas vidas em um duelo sagrado não apenas pela fama e glória que a luta lhes traria, mas também pelas enormes recompensas que receberiam depois. Como o deserto sempre carecia de recursos, a competição por alimentos era feroz. Para viver uma vida melhor, os Mojins tiveram que lutar constantemente por ela. Mas os membros da União das Bruxas viam suas recompensas de uma forma completamente diferente. Todas as noites, depois que a sessão de aprendizado terminava, o salão do castelo se enchia de barulho e risadas. Como as bruxas agora tinham dinheiro excessivo para desperdiçar, gastaram generosamente em comida e compartilharam a comida com os outros. André gostava especialmente de organizar festas, pois recebia a maior recompensa. Na verdade, ela foi a primeira pessoa que iniciou a tradição de festas e festas. Lorgar teve que admitir que aquelas folhas bonitas eram mágicas. Ela não percebeu quanto tinha gasto até realmente somar os números. Foi realmente uma quantia enorme. Mas ela simplesmente não conseguia evitar.
Foi a primeira vez que a garota lobo teve uma relação tão íntima com seus pares. Depois de entrar para a União das Bruxas, logo foi aceita pelas outras bruxas. Lorgar ficou bastante lisonjeado com as ofertas de amizade deles. Embora as bruxas fossem tratadas como damas divinas dentro do clã Mojin e muito respeitadas pela maioria dos clãs, as damas divinas raramente se uniam, pois cada uma representava clãs rivais diferentes. Eles manteriam um olhar atento um no outro quando se encontrassem, e certamente não jantariam ou beberiam como amigos. Embora nenhuma das bruxas estivesse apertada de dinheiro, ainda assim não podiam se dar ao luxo de tomar muitas bebidas do caos. Por isso, Andrea propôs uma solução por meio de jogos de cartas. O vencedor teria chá aos drinks enquanto o perdedor o licor. Nenhuma magia era permitida, e aqueles que participavam do jogo tinham que segurar uma pedra de Deus na mão. O resultado final, ela acabou com uma ressaca terrível. Lorgar jamais admitiria que a culpa era sua própria má sorte. Então, ela atribuiu tudo ao chefe. Se Roland tivesse recompensado com royals de ouro em vez de notas de papel, ela teria economizado em vez de gastá-los tão desprezadamente. Não, isso tem que parar. A garota lobo deu tapinhas em suas bochechas. Ela continuava se lembrando de que o objetivo dessa viagem era aprimorar suas habilidades de combate. Se continuasse se entregando a festas e jogos intermináveis, esqueceria todas as suas técnicas de luta. Lorgar nunca tinha visto nenhuma das bruxas do castigo dos deuses se entregar ao prazer mundano. Eles sempre foram tão dignos, solenes e confiantes. Era assim que um guerreiro experiente deveria ser. Lorgar respirou fundo, vestiu um suéter e saiu da cama. Ela planejava visitar a terceira cidade da fronteira depois de escovar os dentes e lavar o rosto. Cada bruxa da terceira cidade da fronteira era uma excelente guerreira. Como Lorgar não podia sair da cidade sozinho, ela achou boa ideia aprender algumas técnicas de combate com as bruxas do castigo de Deus. Assim que Lorgar saiu do quarto, ela notou um pedaço de pergaminho preso embaixo da porta da sala. Depois de entrar para a União das Bruxas, mudou-se para o prédio das bruxas no distrito do castelo e dividiu um quarto com Sharon. No entanto, na maior parte do tempo ela tinha o quarto inteiro só para ela, porque Sharon só passava as noites no prédio quando necessário. Então ela presumiu que aquele pedaço de pergaminho era para ela. Lorgar pegou o papel com curiosidade e percebeu que era uma carta. Ela o deslacou e percebeu que era a caligrafia do pai. Minha querida filha, como você está em Neverwinter? Espero que você não esteja sendo intimidado lá. Ao contrário das cartas do Reino do Norte, que sempre começavam com uma longa abertura, a carta do pai era simples e direta. A caligrafia estava tão bagunçada quanto sempre. Lorgar, no entanto, sentiu um senso de pertencimento ao ler a carta, como se estivesse de volta a um deserto. Sua cauda começou a balançar animada atrás dela. Embora Lorgar estivesse determinada a não depender mais de sua família quando ela deixou seu clã, ela se sentiu feliz em saber que alguém ainda se preocupava com ela. Como posso ser intimidado? Eu não sou uma criança de 3 anos. Lorgar murmurou. Ela continuou lendo a carta. Ah, acho que fiz a pergunta errada. Você é Lorgar Burnflame, princesa Lorgar do clã Ulflame. Ninguém pode te intimidar, só você pode intimidar os outros. Estou certo? Nossos clãs se mudaram para o porto de Clearwater vindos da cidade da Areia de Ferro. Temos um pedaço de terra fértil perto do rio. Embora eu não saiba o quanto o chefe te trata, pelo menos ele cumpriu a palavra que ele tem para nós. Ele cumpriu o que prometeu durante o duelo sagrado. Enquanto tivermos um emprego, podemos continuar alimentados e vestidos. Por isso, mais clãs vieram para cá, embora isso também tenha criado algumas disputas desagradáveis por recursos. Mas aqueles nortistas são diferentes da rainha de Clearwater. Eles proíbem qualquer briga por motivos pessoais e insistem em recorrer a medidas legais. O processo é lento, mas pelo menos não estamos sendo usados. Muitos da Nação da Areia concordaram em resolver seus problemas dessa forma. Então, no geral, a vida aqui é pacífica. Além de reconstruir o porto de Clearwater, nosso clã também desenvolveu muitas terras agrícolas no subúrbio. Estamos planejando cultivar o trigo transportado pelo rio interior. Muitas pessoas de Fallen Dragon Ridge vieram aqui para nos ensinar a cavar uma vala, fertilizar a terra e cultivar plantações. Tenho que admitir que é tão fácil para os nortistas se sustentarem. Eles podem facilmente cultivar o alimento que temos que passar por tanta dor para coletar do oásis, e produzem muito excedente. Agora, todos começaram a viver como nortistas.
Não estou dizendo que não é bom, mas sinto que falta algo quando não precisamos mais caçar ou treinar para sermos fortes. Minha querida filha, você tem alguma boa ideia para compensar essa perda? Você deveria estar perguntando isso ao meu irmão mais velho. Lorgar fez um sorriso e continuou lendo. Agora sobre você. Se eu digo, se o chefe te trata bem, você deve encontrar uma oportunidade para expressar seu desejo de servi-lo. Ouvi dizer que nobres do norte gostam de várias garotas. Talvez ele seja esse tipo de pessoa. A garota lobo revirou os olhos. Certo. Mãos para dentro. Estou só brincando. Comparado a isso, estou mais preocupado com seu desenvolvimento pessoal. Você já encontrou algum desses inimigos horríveis? Você deveria ter ficado muito mais forte do que quando saiu, certo? Mas lembre-se de que você deve sempre manter a paciência. Foque e trabalhe lentamente em direção ao seu objetivo. Lorgar sentiu suas bochechas corarem. Ela quase morreu de mortificação. Lorgar realmente havia encontrado os demônios. Houve até uma grande guerra entre eles, a qual ela não contribuiu em nada. Ela achava que a linha de frente seria a mais próxima dos inimigos, mas os demônios pararam em algum lugar a 300 metros do acampamento deles. Como resultado, em vez de observar seus oponentes mais de perto, Lorgar foi atacada por um estranho pilar de pedra voador e forçada a recuar. Se soubesse que isso aconteceria, nunca teria escolhido ficar na linha de frente. O batalhão de artilharia na retaguarda teve, ao menos, a chance de travar uma batalha de verdade. Além disso, ela também não estava acostumada a usar as armas especiais que o chefe fez especialmente para ela. Eram realmente poderosos, mas eram, essencialmente, algo externo que não podia ajudá-la a se aprimorar. Enquanto isso, ela tinha dificuldade para controlar as armas, então era difícil integrá-las às suas habilidades reais de combate. A recente festa fez Lorgar se envergonhar ainda mais por sua falta de disciplina. Ela teve um impulso de visitar imediatamente a terceira cidade da fronteira, mas parou ao ler o último parágrafo da carta. A garota lobo franziu a testa enquanto lia. Certo, estou com um pequeno problema. Recebi notícias de que Iron Santi está um pouco perturbada ultimamente. Parece que os grandes clãs que vivem lá não estão muito felizes com tantas pessoas saindo do oásis da corrente prateada, embora eu não saiba os detalhes. Cabe a você decidir se vai relatar isso ao chefe. Se ele está te discriminando por causa da sua aparência, você deveria dar algo para ele se preocupar como forma de retaliação, não deveria. Lorgar nem precisou pensar sobre isso. Ela guardou a carta e empurrou a porta. Quando estava prestes a sair para o castelo, avistou Andy do outro lado do corredor. Lorgar se aproximou dele e fez uma reverência curta. Você poderia me levar até Sua Majestade? Tenho algo para relatar a ele. Que boa timing, o Andy disse, rindo e piscando. Sua Majestade também quer vê-lo. Me siga. Rei Azuit capítulo 1006. Um filme mágico para surpresa de Lorgar. O chefe não a recebeu em seu escritório. Lorgar seguiu Andy até o salão do castelo e percebeu que, além de Roland e Wimbledon, havia outra mulher que ela não conhecia na sala. Ela observou a mulher com curiosidade e percebeu que esta também a observava atentamente. Lorgar não gostava do jeito como a mulher a encarava. Era um olhar tão penetrante que ela teve a impressão de que a mulher conseguia ver através de todos os seus pensamentos. Aí está você, disse Roland, tão descontraído como sempre foi. Preciso que você complete uma nova tarefa. Por favor, sente-se. Sim, Vossa Majestade, respondeu Lorgar. Depois de viver em Neverwinter por meio ano, Lorgar aprendeu que o chefe não levava as etiquetas muito a sério. Ela foi direto até a senhora e sentou-se na frente dela, com o rabo erguido. Então ela disse, no entanto, quero te contar algo sobre a região mais ao sul primeiro. Ah, isso parece interessante, disse Roland erguendo as sobrancelhas. Pode falar. Lorgar contou a notícia que soube com seu pai e disse, não acho que os clãs da Cidade da Areia de Ferro representariam qualquer ameaça ao porto de Clearwater, mas seria uma boa ideia ficar atentos. Leva tempo e esforço para desenvolver uma terra virgem, mas só um segundo para destruí-la. Precisamos ficar atentos, especialmente considerando que a força principal do primeiro exército não está mais estacionada lá. Todos voltaram para Neverwinter. Entendi, disse Roland pensativo, acariciando o queixo. Na verdade, o Estado-Maior já previu esse tipo de situação quando propuseram realocar os membros do clã. Já faz quase um ano. Acredito que eles estão bem preparados. Lorgar perguntou pensativo, você está se referindo a...
Isso mesmo, disse Roland, devolvendo um sorriso. Como o primeiro exército precisa se preparar para a batalha da vontade divina, não podemos contar com eles para cuidar de tudo no reino. Seria melhor deixar os locais resolverem o problema na região mais sul sozinhos. Roland fez uma pausa por alguns segundos e então disse, mas agradeço o aviso do seu pai. Se ele pudesse interferir no assunto, seria muito útil. Talvez eu possa escrever para meu pai. A garota lobo soltou. Logo percebeu que já havia tomado o lado de Neverwinter. Ou melhor, do lado do chefe antes mesmo que ela percebesse. É política. Deixe comigo. Roland dispensou o pedido de Lorgar. Além disso, pedi para você vir aqui para não discutir esses assuntos políticos sérios. Deixe-me apresentar Mai a vocês. Você provavelmente conhece melhor o outro nome dela, a estrela da região oeste. Flor Estrela. Trupe. Lorgar ficou um pouco surpreso. Ela tinha pouco interesse por peças. Na verdade, ela não sabia o nome da trupe até Eixo lhe contar. Lorgar não sabia nada sobre a trupe, exceto que havia duas atrizes famosas admiradas por todos em Neverwinter. Ela se perguntava o que teria a ver com a trupe. Você é a princesa Lorgar do clã Chama Selvagem, certo? Crescendo no deserto, você realmente parece bem diferente de nós. Mai finalmente parou de olhar para Lorgar. Ela se levantou e fez uma reverência graciosa. Prazer em conhecê-la, senhorita Lorgar. Estou ansioso para trabalhar com você. Trabalhando comigo? Lorgar estava completamente em branco. Ela lançou um olhar confuso para o chefe. Mai não era uma bruxa. Quanto a ela mesma, ela não tinha talento para agir como Eixo. Não fazia sentido ela trabalhar com Mai. Deixe-me te explicar, disse Roland, um leve sorriso brincando nos lábios. Você se lembra que eu disse uma vez que mais pessoas deveriam aceitar aquelas bruxas que possuem habilidades semelhantes às suas? As pessoas não devem julgar alguém pela aparência. Por mais estranhas que sejam suas aparências, elas são de nós, mesmo que tenham rostos escamosos. Estrelar uma peça é definitivamente a maneira mais rápida de fazer as pessoas conhecerem você. Quer que eu esteja no palco? Disse Lorgar, em pânico. Embora os moradores de Neverwinter não a discriminassem abertamente por causa das orelhas e do rabo, a história era diferente se colocar no centro das atenções. Lorgar protestou, mas eu não sei nada sobre atuação, e isso também não é algo em que eu seja bom. Não vi ninguém demonstrar hostilidade contra mim. Talvez você devesse procurar outra pessoa. Não se preocupe. Como se visse através da mente dela, Roland respondeu, você não precisa agir na frente de estranhos, e o público-alvo também não são os moradores de Neverwinter. Isso é algo totalmente novo. Eu chamo de Mu, não, deveria ser chamado de filme mágico. Filme mágico? A garota lobo repetiu. Roland lhe apresentou um cristal estranho sobre sua mesa, e então ela percebeu que não era apenas um enfeite comum. Havia 3 gemas lindas incrustadas no prisma prateado branco, estampadas em listras azuis fantasmagóricas. Quando a luz atingiu o prisma de diferentes ângulos, Lorgar viu lampejos de luz refletirem na superfície do prisma listrado. Isso se chama o sigilo da gravação. Como o selo da vontade de Deus, é um dispositivo de ligado usado na era da Taquila. Pode criar vários efeitos mágicos se usado em combinação com outras pedras mágicas, explicou Roland. No entanto, isso não significa que o sigilo possa manipular o tempo. Em vez disso, ele grava isso. Graças ao demônio Senhor e à enorme fera demoníaca que capturamos, obtivemos muitas pedras mágicas de alta qualidade, incluindo esta. É muito precioso, então não é fácil conseguir um. Em outras palavras, você não está agindo na praça central ou em qualquer outro lugar, mas neste próprio mundo. Quando ouvi que podemos fazer algo tão maravilhoso com o poder mágico, não consegui conter minha surpresa e empolgação. Mai acrescentou. A senhorita Lorgar não entende muito de peças, então talvez você não entenda o que isso implica. Nossas atuações dependem de vários fatores, como a idade da atriz, sua experiência e condição pessoal. Portanto, não podemos esperar que cada programa dela seja perfeito. Ela só pode ter sua melhor performance uma vez. No entanto, Sua Majestade agora pode registrar nossos melhores momentos, o que significa que podemos ensaiar cada movimento e expressão até que fiquem perfeitos. Isso é um milagre. Ouvi dizer que o sigilo era usado para registrar reuniões e cerimônias importantes. É uma ideia engenhosa experimentar isso em peças. Sua Majestade decidiu escrever uma peça baseada em uma história real. Ma elogiou Roland.
Tenho certeza de que, assim que a notícia se espalhar, todos os atores vão ficar empolgados. Eles estarão dispostos a pagar toneladas de ouro para testemunhar esse momento histórico. Ai! Roland ficou um pouco envergonhado, uma expressão raramente vista nele. A Companhia das Flores Estelares deveria levar todo o crédito. Você fez muito nos últimos 2 anos em termos de propaganda política. Ele então se virou para Lorgar e perguntou, o que você acha disso? A história é baseada unicamente na sua experiência pessoal. Demorei quase meio mês para escrevê-lo. Lorgar não fazia a menor ideia do que era o filme mágico. Ela não conseguia relacionar a atuação com a pedra mágica milagrosa, nem queria perder seu precioso tempo com algo que não lhe interessava. No entanto, quando Roland contou que a história era baseada em sua experiência pessoal, ela mudou de ideia. Bem, nesse caso, vou tentar, respondeu Lorgar enquanto balançava as orelhas. Heleazwit capítulo 1007, o sigilo da gravação. Depois que todos saíram da sala, Nightingale perguntou, meio mês? Você não tomou a decisão há alguns dias. Deixa de lado os detalhes, disse Roland, ignorando a pergunta de Nightingale. Você acha que ela concordaria se eu contasse a verdade? Se Lorgar se recusasse a participar desse projeto, teríamos que perguntar a Joan? Ela nem consegue falar com as pessoas, exceto com Lightning e magia. Mesmo que Ma ensine habilidades de atuação, não ajudaria muito. Por isso falei em um tom tão grave para que Lorgar não pudesse recusar. Essa também é uma das minhas técnicas de negociação. Bem, acho que você está certo. Nightingale murmurou baixinho enquanto mexia os lábios. Mas porque tenho a impressão de que esse não foi o verdadeiro motivo pelo qual ela consentiu. O que você disse? Disse Roland. Não, nada, disse Nightingale evasivamente, assobiando. Ela enfiou um pedaço de peixe seco na boca e perguntou, é realmente aceitável deixar a região mais ao sul como está? Roland deu de ombros para indicar que não tinha intenção de investigar o assunto. Pode ser uma má notícia se isso aconteceu antes da realocação, quando ninguém sabia como seria a vida no porto de Clearwater. Mas agora, já é tarde demais para os conservadores virarem o jogo. O fato de o chefe do clã Chamas Selvagens ter escrito para Lorgar sobre esse incidente indica que ele ficou completamente do nosso lado. Esses conservadores não podem vencer. Se eles travarem uma guerra, estariam declarando inimizade contra todos os clãs. Havia uma guarnição de 500 novos recrutas estacionados em Fallen Dragon Ridge no porto de Clearwater, mas Roland não planejava enviá-los para o deserto. Ele só precisava informar Brian no território do sul para que ele soubesse o que fazer. Roland agora havia terminado a negociação e a persuasão. Se alguém tentava causar confusão, ele não se importava de recorrer à força. Mesmo assim, Roland não queria perder tempo com essas coisas triviais. Ele voltou sua atenção para o sigilo da gravação. Os meses dos demônios já estavam acontecendo há meio mês. No passado, nessa época do ano, o foco do Neverwinter normalmente mudava da construção para a defesa da cidade. As pessoas automaticamente começariam a se preparar para lutar contra bestas demoníacas sem a necessidade de Roland para lembrá-las. Mas todo o Noroeste foi surpreendentemente pacífico este ano. Nenhum grupo híbrido demoníaco havia surgido até agora, nem mesmo as bestas demoníacas comuns que geralmente agiam sozinhas. Lightning já voou para o Planalto de Hermes. Ela relatou que nenhuma besta demoníaca também foi encontrada lá. Ela também viu a bandeira da casa de Wimbledon ondular na muralha da nova cidade sagrada. Lá dentro, viu freiras transportando tijolos para frente e para trás para construir novos blocos fortes e formar uma linha defensiva na guarnição em Codinridge. Nada mais apareceu em sua visão além de uma terra desolada coberta de neve, como se toda a planície fértil estivesse congelada. Após uma discussão acalorada, as bruxas antigas concluíram que os demônios haviam impedido a invasão de bestas demoníacas. Fazia sentido. Embora as ruínas de Taquila fossem um ponto minúsculo nas vastas planícies, os demônios dependiam dela para transportar suprimentos e colocar sentinelas. Era muito provável que eles já haviam exterminado aquelas bestas demoníacas há muito tempo. Como toda a obra havia sido suspensa devido à neve interminável e não havia mais necessidade de lutar na fronteira, os moradores de Neverwinter logo se viram em um estado de tédio extremo. Roland sabia bem o quanto isso podia ser prejudicial à moral das pessoas, especialmente quando isso acontecia após uma grande vitória. O melhor exemplo eram as bruxas no castelo que se entregavam a jogos de cartas e festas. Para manter as pessoas motivadas e também para ajudar as bruxas a liberarem suas energias,
Roland decidiu então fazer um filme. Roland já havia testemunhado o efeito do sigilo da gravação uma vez na Igreja do Reflexo, na antiga Cidade Sagrada. Era ainda mais impressionante do que a fotografia 3D na sociedade moderna. A gravação foi, de certa forma, uma reconstrução de uma cena. Roland acreditava que, antes de conseguir desenvolver com sucesso tecnologias de realidade virtual, o sigilo seria insubstituível na indústria do entretenimento. Roland se perguntava como os cidadãos reagiriam a um filme 3D realista quando uma simples peça tradicional bastava para entretê-los. Agora, Roland entendia por que Mai havia perdido a compostura ao ver o que o sigilo era capaz. Para atrizes como ela, a tecnologia era definitivamente histórica. Se ela pudesse estrelar o filme, seria lembrada por todos os seus colegas na indústria da atuação. No entanto, ele não contou a Mai que, na realidade, os filmes logo substituíram as peças, tornando-se a forma de entretenimento mais popular na sociedade moderna. Era uma verdade que Mai provavelmente jamais esperaria que acontecesse. Apesar de seu recurso incrível de gravação, o CG Off Recording tinha uma grande desvantagem: a gravação não era modificável. Além disso, a pedra mágica da qual o sigilo era feito estava disponível apenas para os demônios. Segundo Agatha, um sigilo de gravação tinha uma duração de bateria de 12 horas. Quando estava totalmente carregado, começava a gravar a cena. A gravação parava automaticamente após a interrupção, o que significava que não eram permitidos erros durante o processo. A única maneira de eliminar um erro de gravação era recarregar a pedra por mais 12 horas e recomeçar do zero. Nesse caso, a nova gravação sobrescreveria as imagens antigas. Outro ponto negativo era que o sigilo não podia ser reciclado. Assim como o sigilo de escuta, o sigilo de gravação também era um composto. O sigilo da escuta era composto por duas partes separadas, um receptor e um microfone. O sigilo da gravação, no entanto, era exatamente o oposto. Funcionava apenas quando duas pedras eram combinadas. Havia um suco no topo da base cristalina. Quando a pedra mágica era injetada com sangue mágico e inserida no suco, o sigilo começava instantaneamente a reproduzir todas as imagens que havia salvo anteriormente. Você não podia voltar para o modo de gravação depois que o sigilo começava a reproduzir as gravações. Remover a pedra mágica à força destruiria o dispositivo. Isso era, na verdade, um trunfo para preservar registros históricos importantes. Uma vez que o sigilo entrava no modo de reprodução, ninguém podia mexer na fita de vídeo. Isso tornou a gravação um grande ponto negativo. Porque, nesse caso, eles só tinham uma chance de atirar, e todos os tiros tinham que ser perfeitos sem erros, o que era quase impossível de conseguir. Felizmente, Roland encontrou uma solução. Ele só precisava pedir para Summer reconstruir cenas. Dessa forma, as atrizes podiam ensaiar quantas vezes quisessem até ficarem satisfeitas com suas atuações. Durante a cena final, um cinegrafista chegava e filmava com o sigilo da gravação. Como Summer podia avançar rapidamente, reproduzir e pausar cenas, eles podiam até conseguir alguns efeitos especiais como bullet time. A habilidade de Summer não incluía reconstruir sons, mas a dublagem de eixo poderia facilmente resolver esse problema. Agora que todas as condições para as filmagens estavam atendidas, Roland só precisava de atores e atrizes. Ele já previu o grande alvoroço que o filme causaria entre o público. Depois de tomar banho, Lorgar se enrolou em uma toalha de banho e voltou para seu quarto. Ela se jogou na cama macia antes que sua cauda estivesse completamente seca. Seu corpo estava dolorido pelo treino, mas ela se sentia feliz por ser produtiva novamente. Ela não se importava com o quanto havia progressado até aquele ponto. Tudo o que ela precisava agora era de um bom descanso. Então ela viu o livro amarelo no criado mudo no canto do olho. Ah! Certo, o roteiro. Lorgar ergueu as orelhas, desamarrou a toalha de banho, foi para a cama e pegou o roteiro. Maylanis lhe dissera que era importante se familiarizar com a história primeiro. Se tivesse alguma dúvida, podia perguntar a qualquer momento. Mas isso não era o que Lorgar se importava. Ela só queria saber o que o chefe pensava dela. Como foi uma história criada para ela, talvez encontrasse algumas pistas nela. Lorgar respirou fundo e começou a ler. Então ela viu o título, A Princesa Lobo Arreliazuit capítulo 1008. A Princesa Lobo era uma vez uma grande cidade com montanhas altas atrás e uma linda planície à frente. Era conhecida como a Cidade da Montanha e dentro dela viviam duas lindas princesas. Aos 14 anos, a princesa mais velha despertou e se tornou uma bruxa.
Não era um grande problema, já que o povo da cidade vivia em paz com as bruxas. Na verdade, sem a ajuda das bruxas, elas nunca poderiam se estabelecer nesse lugar perigoso. Mas além das expectativas de todos, o poder mágico arruinou a aparência da princesa em vez de aumentar sua beleza. As orelhas dela atrofiavam dia após dia enquanto um par de orelhas pontudas e peludas cresciam no topo da cabeça. Seus dedos ficaram longos e peludos e foi difícil depilá-los. Gradualmente, ela começou a parecer diferente de um ser humano. Ninguém jamais viu uma bruxa assim. Nem mesmo os mentores da corte puderam confirmar que essa mudança foi causada pelo despertar. Com o passar do tempo, a condição da princesa piorou cada vez mais. Um boato de uma fonte desconhecida começou a circular pelo palácio. Sussurraram que a princesa mais velha estava amaldiçoada. Então o grande chefe quer que eu interprete essa princesa mais velha. Lorgar tocou o próprio rosto e pensou. Sorte a minha. Eu não tenho bochechas peludas. Ela sentia simpatia pela princesa mais velha. Lorgar ganhou seu visual meio animal após usar repetidamente sua habilidade de transformação e passou bastante tempo aceitando essa mudança. A princesa da história, no entanto, começou a parecer uma loba após seu despertar e não era estranho que ela fosse rejeitada ou abominada pelos outros. Isso é cruel demais com a princesa. Talvez o grande chefe devesse fazer alguma mudança aqui. A garota lobo ajeitou o corpo para uma posição mais confortável e virou para a próxima página com interesse. A irmãzinha da princesa não se importava nem um pouco com as mudanças, mas a princesa lobo claramente sentiu o aumento da força em seu corpo. Era tão forte que ela temia não conseguir controlá-la bem. Como não queria machucar a irmãzinha acidentalmente algum dia, ela deliberadamente se afastou dela, e no fim, até se isolou nas profundezas do palácio. Desde então, as duas princesas que eram tão próximas perderam contato uma com a outra. Essa separação durou 4 anos. Quando a pequena princesa tinha 16 anos, algo inesperado aconteceu. Um príncipe exótico veio à cidade da montanha para pedir a pequena princesa em casamento. Seus comboios formavam uma longa fila de 2.500 metros, e seus acompanhantes o chamavam respeitosamente de Rei do Mundo. As joias que ele usava brilhavam mais que o sol, e todas as garotas da cidade se sentiram atraídas por sua aparência bonita. O rei ficou muito satisfeito e organizou um banquete esplêndido para entreter este ilustre convidado. Todos os nobres elogiaram o príncipe e afirmaram que o casamento entre ele e a pequena princesa traria suprema riqueza e prosperidade para a cidade da montanha. Eu discordo. A princesa lobo de repente veio ao salão de banquetes. Ela não podia ficar parada deixando uma pessoa suspeita levar sua irmãzinha embora. No entanto, sua irmãzinha, que não via a princesa lobo há 4 anos, hesitava em confiar em seu julgamento. Tomada pela tristeza e decepção, a princesa lobo finalmente perdeu o controle de seu poder. Ela vandalizou o salão e feriu o príncipe. Depois disso, ela fugiu da cidade da montanha. Ah! Seu idiota, sua habilidade não vai crescer com a idade. Lorgar acariciou sua testa. Ela especulava que esses comportamentos incontroláveis deviam ter sido causados pela falta de prática. Ela pensou que, se fosse a princesa lobo da história, pediria ao pai para construir uma sala de exercícios onde pudesse lutar contra guerreiros profissionais todos os dias para aprimorar suas habilidades. Só assim, uma bruxa aprenderia a manipular seu poder mágico de forma flexível. A própria Lorgar poderia servir de exemplo. No segundo ano após seu despertar, ela conseguiu usar sua mão de lobo para segurar um copo sem esmagá-lo após repetidas práticas. Ela só pretendia folhear as páginas no começo, mas agora estava completamente imersa na história e mal podia esperar para saber o que aconteceria a seguir. A princesa Lobuma decidiu deixar seu passado para trás e liberar sua energia livremente depois que deixou a cidade. Logo chegou seu dia de adultidade. Seu poder aumentou drasticamente e ela se transformou em lobo gigante. Enquanto isso, ela percebeu algo estranho sobre o príncipe exótico. Ele havia chegado à cidade em um dia da neve, mas seus comboios não deixaram rastros na neve e não havia luz nas carruagens, mesmo à noite. Parecia que os que estavam dentro das carruagens não eram seres humanos. Ao mesmo tempo, dentro da cidade, a pequena princesa sentiu que estava errada. Ela não queria perder sua irmã mais velha, sua amiga mais próxima no mundo. Com a ajuda de um pombo e um peixe, ela saiu sorrateiramente do palácio e partiu em busca da princesa loba. Inesperadamente, ela esbarrou no príncipe exótico no meio do caminho. Ele veio impedi-la, mas ela se recusou a sair com ele. Nesse momento,
O príncipe arrancou seu disfarce e revelou seu verdadeiro eu. Ele se revelou um senhor demoníaco insidioso. Ele explicou tudo com orgulho para a princesa. A cidade da montanha era um ponto de estrangulamento natural. Então o senhor demônio planejava quebrar a linha de defesa humana por dentro, e depois que seu exército conquistasse a cidade da montanha, marchariam para as áreas densamente povoadas. Disse à princesa que já era tarde demais para os seres humanos reagirem, já que seu exército, que estava escondido nos comboios, estava passando lentamente pelo portão da cidade agora. Depois disso, o senhor demônio sequestrou a princesa, mas o pombo ouviu toda a conversa e contou para a princesa loba. Sem hesitar, ela correu de volta para a cidade, que agora estava presa no turbilhão da guerra. Ela ajudou os soldados a reverter a situação e liderou o exército humano para recapturar o palácio. No entanto, o Senhor dos Demônios ainda se recusava a desistir. Então uma batalha decisiva entre o demônio e a princesa loba eclodiu. Após um combate feroz, a princesa loba matou o Senhor Demônio e salvou sua irmã e a cidade. Infelizmente, ela foi gravemente ferida durante a batalha e morreu no final. Quando sua irmã se tornou rainha, ela construiu uma estátua na cidade para homenagear a princesa loba. Essa história comovente foi amplamente difundida e passada de geração em geração. Lorgar fechou o livro e esfregou o pescoço dolorido dela. Ela suspirou aliviada e se sentiu sinceramente satisfeita. Ela podia perceber pela história que, na visão do grande chefe, ela era uma excelente guerreira agora, capaz não só de proteger seus amigos, mas também de se destacar para salvar um país. Ela se sentiu tão lisonjeada e balançou o rabo feliz. Ela não teve problema com o final em que a princesa Lobo morreu. Como guerreira, ela achava uma honra ser morta no campo de batalha, especialmente em uma luta contra um oponente forte. Para ela, era um final aceitável, já que não havia uma bruxa curadora como a senhorita Nana na história. No entanto, ela ainda se sentia confusa com algumas partes da história. Por exemplo, por que a princesa Lobo se sentiu tão mal ao saber que a sua irmã mais nova estava prestes a se casar? Como naquela época a princesa exótica era tão popular e ninguém descobria que ele era um demônio, como irmã mais velha, a princesa Lobo deveria ter desejado tudo de melhor ao novo casal. Ela também se perguntava por que o senhor demônio teve que explicar tudo para a pequena princesa antes de sequestrá-la. Como líder militar, parecia falante demais e claramente não era prudente o suficiente. Bem, quem se importa? Agora que eu já tinha prometido ao grande chefe, tenho que atuar neste drama. Não, neste filme mágico bem. Quanto ao treinamento, ainda não é tarde para começar meio mês depois. Lorgar se espreguiçou satisfeita e adormeceu com um sorriso no rosto. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.